Boa tarde a todos. Meu nome é Diego, sou professor do Departamento de Administração. E hoje a gente está aqui no 6º encontro do projeto Boas Práticas em Sala de Aula, uma realização do NDE. Em nome de todos os professores membros do NDE, eu cumprimento aos colegas que estão assistindo a gente agora, de maneira síncrona, e a todos que vão assistir posteriormente esse vídeo, que estará disponibilizado no canal do Departamento de Administração do UNB, lá no YouTube. Tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a professora Carla Borges pelo aceite do convite e vir conversar conosco. Prontamente ela aceitou o convite. E, enfim, é uma satisfação muito grande. Eu cumprimento todas as colegas que estão aqui presentes agora também. Tá? O tema de hoje do nosso encontro é sala de aula invertida e gamificação. Bem, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Carla. Bem-vinda, Carla. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Diego. Obrigada a todos que estão aqui com a gente para discutir hoje um tema que tem mobilizado pelo menos a minha vida de professora, e parte do que eu vou discutir aqui hoje tem influência de muitos de vocês que estão aqui. Começar pelo Diego, porque uma das ferramentas que eu vou trabalhar com vocês hoje eu aprendi nesse projeto de boas práticas que o Diego lidera. Então, como forma de retribuir, estou aqui também para trazer um pouquinho, né, do que eu consegui fazer com aquilo que eu aprendi. E quero agradecer também a todas as outras professoras que estão presentes e aquelas que comigo compartilham o dia a dia de forma mais próxima, né, que tem muita influência naquilo que eu venho fazendo, no que eu estou testando, no que eu estou aprendendo, que a gente tem esse bom hábito de trocar figurinhas aqui no nosso curso, e isso faz a gente crescer muito. Então, quero agradecer. O tema é sala de aula invertida e gamificação. Mais sala de aula invertida, porque a sala de aula invertida eu vou trazer como uma abordagem para o processo de ensino-aprendizagem, e a gamificação eu vou trazer mais como uma forma de, uma ferramenta que a gente integra a essa abordagem. Então, por isso, mais sala de aula invertida e gamificação como uma ferramenta dentro desse contexto. Na sala de aula invertida, imagino que não seja um tema totalmente novo, que alguém já deve ter ouvido falar, né, nesse tema, e muitos de vocês provavelmente adotem. Então, a ideia é trazer o tema de maneira a compartilhar com vocês o que eu venho fazendo e o que eu estou aprendendo, né? Mas não numa posição de especialista sobre o tema, e sim numa posição de usuária, de uma aprendiz da abordagem, né? E é a minha situação atual, tá? E a sala de aula invertida, ela traz vários desafios. Como síntese geral, tem aquela ideia de que a gente vai inverter os momentos de aprendizagem. Da aprendizagem que é feita individualmente e da aprendizagem que é feita em grupo. Ou seja, eu passo a aprender o conteúdo individualmente, como aluno, e quando eu estou em sala, ou entre aspas, em sala, no momento de grupo, que não necessariamente é um momento físico, mas é um momento em que eu estou em interação com o professor e colegas, eu faço atividades práticas de aplicação, de discussão, de aprofundamento. Então, é a inversão da lógica tradicional da sala de aula. E, para essa lógica funcionar, a gente tem que ter, de fato, o contato com o estudante com o conteúdo preliminar, antes que ele chegue ao encontro do grupo. E isso, por si só, já traz um enorme desafio, porque todo professor sabe que não adianta a gente falar para o aluno: veja o conteúdo, leia o capítulo, né? Acesse o material, assista o vídeo. E, dentro desse contexto, eu mandei para vocês um vídeo, aliás, 2, né? Para introduzir o assunto, falando sobre a prática da sala de aula invertida. E aí eu vou fazer aquela pergunta fatídica. Quem conseguiu assistir o vídeo? Ou os vídeos? Levanta a mãozinha aí, por favor, para mim, para eu ver. Típico, né? A gente já tinha que esperar isso. Porque é o que acontece. A gente manda um material, nem todo mundo assiste o material, nem todo mundo consegue. E olha que a gente está aqui entre professores, né? Então a gente não pode nem dizer que é coisa de aluno. Eu acho que é um comportamento natural que o ser humano tem quando ele tem atividades competindo pelo tempo dele. E é isso que acontece também na sala de aula e também na sala de aula invertida.
Então, é um desafio sempre muito grande a gente trabalhar com esse modelo, porque a gente tem que criar condições para que os alunos, de fato, se engajem na atividade que muitos denominam como pré-aula, tá? Seria esse acesso ao conteúdo. Para poder resgatar um pouco do conteúdo, e já sabendo que isso ia acontecer, eu aproveitei para trazer para vocês, com o Kahoot, um pouquinho do tema. A gente vai fazer o Kahoot, ao mesmo tempo eu vou apresentar para vocês essa ferramenta de gamificação, discutir um pouco do tema sobre sala de aula invertida e gamificação, e depois a gente vai entrar no meu compartilhar específico das experiências de sala de aula, tá? Então, por isso que eu pedi para vocês instalarem o Kahoot. Quem não instalou ainda e puder instalar no celular, procura na loja de aplicativos. Eu vou colocar aqui, digitar o nome, Kahoot. Gisela já usa, né? Legal, Gisela. Você vai poder compartilhar comigo aí suas dificuldades, tá? Eu tenho algumas. E aí, instalado o Kahoot, a gente vai fazer uma rápida passagem de questões pelo Kahoot para exemplificar a forma como a gente pode trabalhar com essa ferramenta, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão me dizer, assim que estiverem prontos, quando eu posso começar, iniciar o jogo. Vocês vão ver só 3 questões, tá? E com base nessas 3 questões a gente vai introduzir o assunto. Já estão vendo minha tela? Ótimo. Todos já estão preparados com o Kahoot instalado? Coloquem a mãozinha assim para cima. Quem já estiver pronto com o Kahoot instalado para mim, por favor. Helena, Gisela. Luiz e Bárbara já conseguiram? Oi, Alderi, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem? Estou chegando aqui agora, então não sei o que aconteceu antes. Você está perguntando se tem alguma coisa baixada, o que era para baixar? É o aplicativo chamado Kahoot. Eu coloquei no chat como se escreve. Ah, tá bem. Para baixar no celular, tá? Tem que ser no celular, Carla, ou pode ser aqui no computador mesmo? Pode ser no computador. Tá, pode. Quem não tiver dois dispositivos, pode fazer no computador. É muito comum, inclusive, né? Muitos alunos não têm 2 dispositivos, então isso acontece. E é legal que aconteça o que acontece de fato na prática. Antes de rodar as perguntas, enquanto vocês finalizam a instalação, eu já vou dizer o que tem acontecido e quais são as dificuldades envolvidas no uso da ferramenta, tá? Muitos alunos têm dificuldade de conexão à internet e isso pode impactar na velocidade com que o aluno consegue responder. Algumas vezes o aluno, inclusive, não consegue responder. Então, eu já aviso antes que isso pode acontecer para não gerar tanta frustração. Porque o objetivo da atividade é a gente fazer de maneira mais lúdica, usando algum conteúdo de jogos, né? Que é essa ideia de você ter um quiz, uma competição entre os participantes, no caso do Kahoot, para poder fazer uma discussão do conteúdo da sala de aula de uma maneira diferente, de uma maneira que gere um pouco mais de engajamento e obrigue o aluno a dedicar a sua atenção para o tema. Como ele vai estar engajado no jogo, ele vai ter que prestar atenção nas perguntas, ele vai ter que se dedicar a raciocinar um pouquinho sobre os tópicos que vão ser apresentados. Então, essa é a ideia. Muito mais essa ideia de facilitar a aprendizagem do que, de fato, gerar um campeão na atividade, né? Um vencedor específico, tá? Mas é legal também porque a gente vai ter todo esse contexto de competição. Então, eu sempre explico isso antes, porque é comum um ou outro aluno, numa turma grande, não conseguirem acessar ou não conseguirem, mesmo acessando, concluir a atividade por conta de acesso, né, de internet, tá? Podemos começar, então? Tem alguém ainda que não conseguiu para eu poder ajudar? Eu vou colocar aqui o jogo. Vocês estão vendo essa tela? Quando a gente está dentro do Kahoot, a gente cria nossos jogos. Aqui estão alguns dos meus, tá? A gente tem algumas opções. A gente fica com essa lista de jogos disponível. A gente tem algumas opções para fazer o jogo. Esse jogo, ele pode ser
para ser jogado de maneira síncrona, né? Você pode fazer numa aula presencial ou numa aula síncrona, remota, ou você pode também designar o jogo para que cada aluno faça no seu próprio tempo. Então, eu vou agora escolher aqui essa alternativa para a gente fazer na aula síncrona. Aí ele vai abrir ainda mais uma opção. Você vai ter a opção clássica ou a opção de time. A opção clássica é em que cada um joga no seu próprio dispositivo e ocorre uma competição entre todos os indivíduos da turma. Eu gosto muito de usar o modo de time quando eu estou numa turma presencial, porque aí eu junto os times, né? Eu faço as rodinhas, e aí cada time está próximo, eles podem fazer uma rápida discussão e escolher a questão que eles vão colocar. Isso gera um contexto bem legal na sala de aula, porque movimenta, né? Gera aquela competitividade entre as equipes. É uma atividade que eu tenho usado há 3 semestres. Eu tenho usado com várias finalidades diferentes. Uma delas é fazer uma repescagem do conteúdo que já foi dado na modalidade de sala de aula invertida, que eu vou mostrar daqui a pouco. E a outra função, numa sala de aula presencial, é gerar maior coesão do grupo. Porque a gente sabe que a gente forma os grupos ou equipes de trabalho nas disciplinas, e muitas vezes eles demoram para se engajar, para formar realmente um espírito de grupo, né, e se transformar numa equipe e começar a fazer as atividades propostas de longo prazo, como um trabalho final, por exemplo. Eu sempre trabalho com trabalho final nas disciplinas. Só que esse trabalho final não é deixado para o final. Eu gosto de fazer com que eles comecem a trabalhar nesse trabalho desde o início, para que eles construam o trabalho ao longo do semestre e possam ser supervisionados na construção desse trabalho. Então, para que isso aconteça, eu gosto de fazer essa atividade com o Kahoot para formar as equipes em sala de aula. Então, nesse dia, além da gente fazer a repescagem dos conteúdos que foram dados na aula anterior, a gente faz também a formação das equipes. Como uma primeira atividade que gera competição entre equipes, ela contribui muito para gerar a coesão. E uma das coisas que aumentam a coesão do grupo é você fazer com que ele entre em competição com outros grupos e que passe um tempo maior de convívio. Então, essa aula cumpre com essas 2 funções. As equipes se formam e já começam a gerar esse engajamento. Só que na aula síncrona, virtual, na remota, né, fica mais complicado você gerar esse tipo de trabalho com o grupo, porque demandaria que eles se reunissem virtualmente e isso leva um tempo, né? Porque eles teriam que sair de uma sala virtual, entrar em outra, pensar na resposta, voltar para responder. Funcionaria se a gente usasse poucas respostas para serem dadas e mais complexas. Como não é o caso agora, a gente vai usar então o modo clássico, em que cada um vai responder individualmente e a gente vai poder ver como a ferramenta funciona. Vocês viram aí que vai aparecer já um número, está carregando o PIN. Vocês vão entrar na parte de baixo do aplicativo, onde aparece um padrão similar a esse aqui, de formas e cores. Vocês vão clicar nele, está na parte inferior da tela do aplicativo de vocês. Tem musiquinha. Você pode regular o volume. E agora vocês vão colocar esse PIN, tá? Vocês vão colocar primeiro o PIN. E depois vocês vão colocar o padrão. Uma coisa que às vezes gera confusão é que as pessoas não percebem que o padrão muda. Então, esse padrão muda a cada 7 segundos. Vocês vão conseguir entrar assim que vocês digitarem o padrão corretamente, após digitarem o número, o PIN, tá? São 2 etapas de verificação. Uma coisa importante que eu gosto de pedir para os alunos, quando eles entram em sala, se eu for usar essa atividade para contabilização de pontos, por exemplo, que é uma coisa que eu faço, né? Nesse dia em que eu uso o Kahoot, eu faço também uma distribuição de pontos extra. Então, eu faço pontuação extra para o primeiro, segundo e terceiro lugar e faço também uma pontuação extra para, por exemplo, quem acertar cada bateria. Então, eu peço para que eles coloquem os nomes completos, ou um nome e um sobrenome, para que eu possa ter o relatório depois de cada aluno. Vocês vão ver que eu vou mostrar o relatório também.
Pessoal, tem alguém com dificuldade de acessar? Eu não achei esse lugar de colocar o PIN, Carla. É? Você está com a sua tela do aplicativo aberta e está vendo embaixo dele um padrão similar a esse aqui? Com o losango, o quadrado, o círculo e o triângulo? Tá, deixa eu ver. Ele fica na parte inferior da tela. Bem embaixo. Não vejo. Tô vendo também, Carla. Tá, tô vendo. Eu já tinha uma conta no Kahoot. Encontraram? Eu tô apanhando do padrão, porque toda vez que eu mudo a tela, eu tô no computador, toda vez que eu chego lá, mudou aqui o 75. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai editar para você, tá? Quando você estiver preparada para editar. Quando você estiver preparada para editar. Porque eu tenho que botar essa ordem, não é? A ordem que aparece aqui. Isso, não tem Quando problema. eu chego lá, vai. Tá, tô pronta. Triângulo, círculo, quadrado, losango. Aí deu certo. Viu? O e é isso time que não acontece em funcionava. sala. Sempre acontece isso, tá? Foi bem legal acontecer aqui, inclusive, porque sempre acontece. É muito comum. Eu tentei, mas, gente, eu achei que só eu não tinha coordenação motora aqui para ir e voltar, mas aí mudava o padrão. Isso assim, é certo que vai acontecer. Sempre acontece. Acho que não teve nenhuma vez que isso não aconteceu, das vezes que eu usei. Tem mais alguém precisando de ajuda? Ou os demais não vão usar o aplicativo no momento? Comigo aqui tá tranquilo, tá bom, cara? Posso rodar então, gente? Pode. Não estou deixando ninguém para trás, né? Beleza, vamos rodar então, senão a gente não tem tempo de prosseguir. Vamos lá. Não tem ninguém no chat me dizendo que precisa de ajuda não, né? Vocês me ajudam aí a ver, por favor? Porque como eu estou aqui nessa tela, eu não estou visualizando o chat. Tá tranquilo, Carla. Pode prosseguir. Tá. Agora eu vou aumentar o volume aqui, tá? Para deixar a musiquinha de fundo. Ups. Vamos lá. Carla, qual é a ordem do... Você já vai ter que responder, tem 60 segundos. Não tá dando certo. Tem 15 segundos, gente. Vamos lá. Tem alguma coisa errada no meu. Eu só vejo na sua tela. Na minha eu não vejo. Entendi. É o que eu falei, pode acontecer. Eu não consigo ver na minha tela. Aí eu perdi, tá vendo? Sim, sim. Acontece. A minha tela tá só com... não aparece a pergunta, não aparece as respostas, só apareciam os desenhos. Não, mas então, Helena, aí você tem que clicar no desenho que corresponde à resposta ali. Exato. Não, eu quero dizer que não apareceu na minha tela. Depois eu podia até tirar uma foto e mostrar para vocês. Só estava aparecendo porque eu tô no site, né? Eu acho que eu vou mudar para o celular, porque não tá dando certo no site. Não apareceu a pergunta, não apareceu as possibilidades de resposta. Só tinha uma tela com as figuras em branco, só as figuras, mais nada. E aí, quando eu mudei para o Zoom, eu vi a sua tela. Entendi. É porque o que vai acontecer? Você não vai conseguir ver a minha tela e, ao mesmo tempo, a sua tela. Então, você vai ter que olhar a minha tela
se você E continuar responder usando na minha. e responder na sua. É isso. Entendi. É por isso que quando o aluno está só com o dispositivo, eu já explico, olha, se você tiver só com o dispositivo ou com problema de internet, o que pode acontecer? Você vai ter mais lentidão para responder. Entendi. Então, você tem que ficar ainda mais atento, né? Tá, não, eu vou desistir de usar pelo site. Eu vou pro computador porque não funciona, gente. Assim não dá. Né? Porque eu não vejo a pergunta, eu não vejo as respostas, tem que ir e vir. Agora eu entendi que tem que ir e vir. Eu posso tentar. Indo e vindo você talvez consiga. Carla, tem uma ordem Oi. de entrada que é um desenho de um losango, de um triângulo, losango, círculo, quadrado. O que seria isso? Qual que eu tenho que clicar para entrar? Eu vou ditar para você, ele está aparecendo aqui para mim no cantinho da tela, tá? Tá. Vou ditar agora. Quadrado, círculo, losango e triângulo. Acho que foi. Conseguiu? Tá, beleza. Então, vamos lá. Posso prosseguir aqui, então, para a gente discutir esse primeiro tópico? Eu coloquei aqui um monte de coisas que acontecem na sala de aula invertida, mas que não necessariamente caracterizam a sala de aula invertida. Justamente para a gente ter um momento, uma oportunidade de discutir qual é o conceito com o qual, pelo menos eu, vou trabalhar hoje, tá? O conceito que eu estou trazendo é o conceito de que a sala de aula invertida ela é a inversão entre o que a gente tipicamente chama de atividades realizadas em sala e atividades realizadas em casa. Ou seja, a gente inverte o momento individual com o momento de grupo. O momento de grupo sendo o que a gente faz em sala e o momento individual que a gente faz em casa, tá? Na sala de aula invertida. Na sala de aula tradicional, a gente faz a aula em sala, ou seja, a preleção, a apresentação do conteúdo, e o aluno tem uma postura mais passiva. E na sala de aula invertida é o contrário. Esse momento individual, ele vai ser dedicado para o aluno estudar o conteúdo, ter acesso com vídeos, com textos, com material, pode ser podcast, né? Qualquer material que a gente disponibilize. E aí, em sala de aula, a gente vai aproveitar o tempo para poder fazer interações com o grupo, supervisionadas pelo professor. Então, esse é o conceito que eu tenho visto, né, aparecer na maior parte das referências que eu tenho olhado, e é o conceito com o qual eu vou trabalhar hoje, tá? Aí, quanto à questão verde, né? Alguém marcou. Quando adotada, substitui completamente a abordagem tradicional. Bom, existem algumas propostas, como é o caso daquele vídeo que vocês viram, né? Do vídeo que mostra o modelo de sala de aula invertida do campus de linguística. Naquele vídeo, a gente vê uma substituição completa, mas não é obrigatório que ocorra essa substituição completa, ou seja, você não vai deixar necessariamente de usar um modelo tradicional para usar a sala de aula invertida. Você pode ter uma coexistência dos dois modelos, que é inclusive o que eu tenho feito atualmente. Eu ainda tenho práticas que eu adoto no modelo tradicional e eu venho tentando aumentar paulatinamente a minha prática dentro da sala de aula invertida, tá? Mas uma abordagem não necessariamente substitui a outra, você pode fazer uma mescla. E quanto à questão amarela, né? Surgiu no vídeo também, é por isso que eu trouxe ela aqui. Surgiu no vídeo agora da experiência do IME. Que lá, os alunos desenvolvem muitas atividades em grupo, em sala, após terem contato com o conteúdo em casa. E em sala, eles fazem apresentações para a turma sobre o conteúdo que foi discutido em pequenos grupos. E essas apresentações fazem parte da metodologia deles. Mas não necessariamente a gente precisa ter esse tipo de prática como uma atividade dentro da sala de aula invertida. A sala de aula invertida ela é uma abordagem, então a gente pode colocar diversas práticas diferentes para compor a nossa sala de aula, não necessariamente só apresentações em grupo. Como no vídeo do IME trazer isso como um exemplo muito forte, eu optei por trazer aqui só para fazer essa distinção. Tem um pessoal na Alemanha que estuda sala de aula invertida e eles comentam sobre as misconceptions, seriam os mal-entendimentos ou as concepções errôneas que se corre o risco de gerar quando a gente adota o modelo da sala de aula invertida. Porque como o aluno tem contato com o material sozinho, ele acaba chegando a várias conclusões sobre esse material que ele leu ou acessou. E muitas vezes o material ele é restrito, né? Ele não dá uma cobertura totalmente ampla do assunto que a gente quer tratar. Então, o momento da gente trazer
o grupo para discussão, é o momento também de desfazer algumas dessas misconceptions, tá? Dessas concepções errôneas. Pessoal, gostariam de comentar alguma coisa nesse ponto, sobre o conceito, impressões que vocês tiveram sobre os vídeos no que diz respeito a essas práticas que a gente comentou aqui? Carla, é só dizer que eu acho que eu adotava essa sala de aula invertida há muito tempo sem saber que o que eu fazia era isso, entendeu? Uhum. Então, intuitivamente, eu sempre procurei adotar esse tipo de abordagem. Mas é bacana, né? Quando você então começa a ler a respeito e você vai se apropriando, né, do conceito, a gente só tem a ganhar. Só isso mesmo. Obrigada, Diego. E a gente sente segurança, né, de que o que a gente está fazendo não é algo que a gente simplesmente inventou, né, e que, de repente, talvez faça sentido só para a gente, né? É algo que vem sendo realmente adotado por muitos professores ao redor do mundo e é uma prática também, uma abordagem que vem sendo estudada agora, estão sendo demonstrados os resultados, ainda está no início, mas é algo que vem despertando o interesse de muita gente. Eu tenho certeza que você adota, Diego, porque quando eu entrei na UNB, quando eu vim para o ADM, você me recebeu e me mostrou toda a sua forma de trabalhar, né, em introdução à administração. E eu agradeço muito, porque... Eu lembro disso, é verdade. Foi uma influência muito positiva para mim. Eu agradeço bastante. E você usa bastante a sala de aula invertida, sim. Valeu, Carla. Mais alguém... Obrigada a você. Mais alguém quer comentar? Eu. É a Silvia? Helena. Helena? Oi, Helena. Oi. Eu também tive a mesma impressão que o Diego. Eu já tinha lido algumas coisas sobre sala de aula invertida, mas você falou agora uma coisa que eu achei muito interessante. Foi o sentimento que eu tive, assim, de que algumas vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa que talvez não faça sentido para os outros, né? Que é inverter o tempo. Eu gostei muito no vídeo quando eles chegam nessa precisão de dizer o que você está invertendo são os tempos da sala de aula. Então, se antes você pensava que ia para a sala para dar o básico, e é algo que já me incomoda há muito tempo, e eu tenho dito isso para os alunos, e continuo dizendo isso no remoto agora, que é o seguinte, pessoal, a gente mover toda a energia, o combustível fóssil e tudo mais para estar aqui 60 pessoas dentro de uma sala de aula, ou num encontro síncrono, né? É muita energia colocada. Isso aqui é um momento muito especial. Não é a hora de fazer o básico, é a hora de se fazer o que não se faz isoladamente. Então, há um certo tempo eu tenho batalhado assim nas minhas aulas, em algumas eu acho que funcionam, em algumas turmas funcionam mais, outras menos, mas com essa noção da inversão do tempo, de que você se prepara para vir para a aula, participar da aula. Então, eu acabo gastando um tempo no início do semestre, eu gasto alguns encontros para reforçar essa ideia, né? De que, olha, para a gente poder fazer, e aí especialmente nas aulas que são fundamentadas em casos, e eu gostei demais também do vídeo que já vai fazendo essa amarração, né? Da sala de aula invertida, com o uso de práticas, de casos e tal, mas eu gasto um certo tempo para convencer os alunos de que esse tempo mudou, de que ele não vai vir para a aula sem saber nada e vai usufruir daquela aula, que aquela aula ela pressupõe uma preparação e uma participação, não é uma presença passiva. Então, eu gostei demais do vídeo, estou gostando muito do que você está mostrando. Legal, Helena, e é isso mesmo, aquele método de caso que você usa, né, é pura sala de aula invertida. É exatamente essa reversão da ênfase, né, nas atividades. Então, você é especialista no tema e nem sabia, né? Isso. Carla, posso comentar uma coisa rapidinho? Fala, Patrícia. Então, parabéns também, estou achando bem legal. Eu também tive a mesma impressão que o Diego, eu também sempre usei, mas eu não, assim, a gente não tinha noção do conceito em si, né? Mas eu faço muito isso, assim, e tenho feito cada vez mais ao longo dos anos, principalmente porque tinha uma época em que eu ministrava 2 aulas seguidas, e eu me cansava muito e a minha voz ficava no limite, assim, também, sabe? Então, além do aprendizado, né, de querer que os alunos estivessem, assim, mais preparados para poder discutir, porque uma coisa que, assim, me deixa
totalmente, assim, chateada é quando não tem participação em sala de aula. E quando eles não se preparam antes da aula, você fica ali falando sozinha, né? E para eles fica chato. Então, eu acho que a aula fica bem mais dinâmica, fica mais interessante, os alunos se sentem mais confiantes para participar. Mas eu já ouvi também, eu queria até comentar isso, e eu faço isso com vídeos, faço isso com textos, com artigos, com vários materiais, mas uma coisa assim que eu percebi, que tem alguns alunos que até me disseram, professora, mas eu prefiro aula expositiva, dá menos trabalho. Então, assim, às vezes eu acho que os alunos não estão preparados, alguns, né? Acho que alguns gostam muito, e eu já tive comentários assim positivos. Professora, eu escolhi você porque eu sei que você faz umas aulas meio diferentes, né, dos outros professores que ofertam a disciplina, mas também já ouvi isso de, eu preferiria que as aulas fossem tradicionais, fossem aula expositiva em vez de ter tanto trabalho para a gente, porque a gente trabalha o dia todo e não tem essa disposição para ficar e o tempo para ficar lendo e vendo materiais antes da aula. Então, assim, eu acho que tem os dois lados, né? Às vezes o aluno não... Tem aluno que não quer, né? Que está acomodado, que é mais fácil. Assim, ele está numa posição mais passiva. E aí, a partir do momento que você adota uma sala de aula invertida, ele tem que ser mais proativo, né? Então, isso incomoda um pouco no começo. É só isso. Não sei se vocês têm essa percepção também. Eu já vivi a mesma experiência, viu, Patrícia? Inclusive, a aluna veio falar para mim, professora, eu não me adapto ao seu método, então eu vou trancar ou vou trocar de disciplina. Eu até orientei ela que ela podia trocar, né, ver vaga em outra turma, e ela foi. Porque, de fato, exige um protagonismo, como o Diego fala, né? Exige que o aluno assuma uma parte da responsabilidade pelo sucesso do que a gente chama de aula. A aula, na minha concepção, não é um espaço que é de propriedade do professor e conduzido pelo professor. Eu entendo a aula como um espaço compartilhado e co-construído. Ou seja, um ambiente em que eu vou levar o meu conhecimento, vou levar minhas competências, mas eu espero também ter naquele ambiente a contribuição dos alunos e aprender com eles e realizar trocas, né? E isso exige essa postura diferente, mais ativa, mais protagonista do aluno. E dá trabalho, ele tem que desenvolver várias competências de autorregulação, de planejamento, organização do tempo. E muitas vezes ele não está preparado para isso, até porque o modelo educacional no qual a maioria dos alunos vieram a vida inteira ainda é um modelo passivo, né? Ainda é um modelo que não tem essa inversão do espaço, tempo das atividades de aula. Então é um desafio por conta dessa questão cultural até, né? Mas bem lembrado, Patrícia, porque faz parte do rol de desafios que a gente tem que considerar, né? E, inclusive, pensar em como driblar esse desafio, como preparar um contexto que faça com que o aluno vença essa etapa inicial. Porque quando o professor ele passa a adotar essa postura ou essa abordagem da sala de aula invertida, ele muda de papel também, né? Eu deixo de ser uma reprodutora de conteúdo, eu deixo de ser alguém que prepara conteúdos para expor e passo a ser alguém que arquiteta um design de um contexto. Eu passo a ser alguém que programa contingências para que os alunos consigam se engajar na aprendizagem. E isso não é só entregar conteúdo, é muito mais complexo, né? Eu tenho que pensar no comportamento deles, nas competências que eles têm hoje e que precisam desenvolver, que estão além da disciplina. Então, isso traz para o professor também um desafio em termos de mobilização de competências pessoais bem maior. Não é fácil, né? Podemos ir para a próxima? Obrigada, viu, Patrícia? Vou passar para a próxima, então. Eu agradeço, Carla. Diego, campeão da primeira rodada. Vamos lá. Aí eu aproveito para dar uns pontinhos de participação quando eu faço essa transição. Então, se enquadra no conceito de gamificação. Agora a gente entra em gamificação, tá? Agora o meu aplicativo aqui, ele deu uma travada.
É a hora de passar o Diego, pessoal. O aplicativo dele travou, a hora é essa. Mas o importante é a aprendizagem. Então, seguimos em frente, aí o Diego vai continuar analisando, né, Diego? Eu vou anotando aqui no papel. Isso aí. Estou brincando aqui, mas é o que a gente tem que fazer em sala mesmo, porque acontece esse tipo de trava, tá? Então, vamos lá. Todas as respostas eram válidas. Então, qualquer coisa que você tenha colocado aí, acertou. O que o aplicativo faz é verificar também a velocidade de resposta. Então, quem responde primeiro ganha mais pontos, tá? Sobre Pessoal, gamificação... mas eu estou entendendo a angústia do aluno também, olha, agora. Porque o meu, eu respondo, não vai, tá igual do Diego, roda, 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 roda e não processou. No computador não deu certo. Tem uma parcela da angústia também, né? É bom vivenciar a angústia para você ver o que vai ser em sala de aula quando você Aí eu usar. penso, o que a professora vai pensar? Eu li o material, né? Enfim. Então, por isso que aqui não pode ser uma atividade que conte com pontos obrigatórios. Eu trabalho sempre o Kahoot com ponto extra. Eu não uso ele como ponto obrigatório. Esse é um ponto importante, porque é algo a mais, que se deu certo, deu, mas não é algo que o aluno vai se prejudicar se ele não conseguir responder. E enfatizar sempre que o objetivo é criar um ambiente para a gente fazer essa discussão de maneira mais interessante, né? De maneira a gerar um pouco mais de engajamento, de ter uma atividade lúdica envolvida, que é a ideia da gamificação. Então, o conceito de gamificação que eu tenho visto também por aí nas leituras, não é uma área na qual eu sou especialista, mas assim, eu de vez em quando vejo, né, um pouquinho de algum material sobre o assunto. É o uso de design de jogos em atividades que não são tipicamente jogos. Então, é você trazer elementos de um contexto que seria um jogo para outras atividades como educação, que é o nosso caso aqui. E aí, por isso que todas as outras respostas também têm a ver com gamificação. Você pode usar, por exemplo, um dos elementos do design de jogos é competição. É o que a gente está usando aqui, que tem um pouquinho de competição para aumentar o engajamento, as pessoas prestarem mais atenção, né? Colocarem um pouco mais de energia na tarefa. Ou a adoção de recompensa com pontos, por exemplo, quando a pessoa supera uma etapa de uma tarefa. É algo que eu faço muito em sala com pontos de participação, que são pontos extra, pontos que não são obrigatórios, que a pessoa tenha, mas que se ela adquirir, vai somar como um ponto extra que ela vai ter na menção final. Então, isso pode dar para ela, por exemplo, a chance de arredondar uma menção, né? Chegar numa menção que ela não chegaria. Ou então, de melhorar uma nota de um dia ruim que ela teve, né? Ou de uma falta numa atividade. Então, são pontos que eu trabalho de maneira extra. E o outro ponto é a adoção de elementos lúdicos à realização de uma tarefa, ou seja, você trazer um contexto de brincadeira, né? Para tornar as atividades mais prazerosas. A gente tem uma história de socialização por meio de atividades lúdicas. Então, a gente aprendeu muito do que a gente sabe sobre como se relacionar com as outras pessoas, como fazer determinadas atividades, porque a gente se engajou em atividades lúdicas. É algo que está na história de aprendizagem do aluno. Então, é facilmente assimilado por ele. Ele entende que tem regras, ele entende que ele tem que assimilar essas regras antes de se engajar na atividade. Então, é uma forma de fazer com que tenha um maior engajamento. E aí, a gamificação ela é uma possibilidade, né? Que vem trazer para as nossas aulas um elemento a mais para a gente poder gerar esse engajamento e motivação do aluno. Querem comentar aqui se já tem experiência com gamificação, trazer algum comentário, alguma dificuldade ou algum facilitador? Carla, talvez em sala de aula, quando a gente trabalha o Kahoot em equipes, pode sanar um pouco dessa dificuldade individual do aluno com a sua internet e seu aparelho, né? Porque enfim, tem mais gente que possa, sei lá, responder, não sei como é que... Mas, assim, eu imagino que proporciona uma flexibilidade maior, né? Sim. Inclusive, eu tenho usado com um aplicativo, um aparelho por grupo. E aí fica quem tem a melhor condição tecnológica no momento, né? Naquele grupo. Se garante ali, né? Tá certo. Porque aí fica mais igualitária a participação, né? Entre as equipes. É mais fácil de resolver esse tipo de problema. Mas no remoto a gente enfrenta esses problemas que são típicos do remoto, né? Não só com o uso do Kahoot. A gente vai usar qualquer ferramenta, a gente sempre tem algum tipo de restrição, né? Alguém que não consegue ou que cai, né? Enfim.
Eu queria comentar. Quer organizar a fila? Pode Quem falar, pode me Bárbara. ajudar a organizar Depois a a fila? Helena. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá, aqui. Então, eu tenho experiência com o Kahoot em relação a ser ouvinte, né? Quais foram as propostas de aula que eu fiz com os alunos em relação aos trabalhos? Eles tinham, né, um seminário para apresentar, e nesse seminário eu passava todas as regrinhas de apresentação, como que deveria ser, não exigia que todo mundo apresentasse, mas tinham que me entregar um trabalho escrito, e eu sempre coloco uma proposta de dinâmica para estimular a criatividade do aluno, e essa proposta de dinâmica sempre com uma situação-problema relacionada à temática, né, do estudo, para eles pensarem em algo prático para a turma solucionar ali durante a aula. E aí foi bem interessante, porque nas minhas primeiras propostas dessa atividade, sempre vinham as dinâmicas do Kahoot. E aí eu fiquei assim, nossa, toda aula um Kahoot, e cadê a criatividade do aluno para, né, ter um outro instrumento? Aí chegou um ponto que eu falei bem assim, gente, a partir de agora não tem mais Kahoot, vamos pensar em outras possibilidades de utilizar, uma aprendizagem mais dinâmica na sala. Pode ser perguntas e respostas, algumas outras coisas. E aí, como a tecnologia é muito forte hoje em dia, eles me apareceram com outros programinhas que fazem essas propostas, como o Kahoot, que é o Ment, não sei se vocês já ouviram falar, um que você responde, dá nuvens de palavras na mesma hora, né? Então, assim, eles ainda permaneceram muito nisso. Mas aí, uma outra proposta que eu sempre fazia também, além dessa dinâmica, né, que entraria o Kahoot, por exemplo, era a proposta de trazer um case mesmo para a turma, alguma reportagem atual, e eu sempre pedia como se fosse assim, qual foi a visibilidade dessa reportagem nas redes sociais, como as pessoas reagiram, como as pessoas se manifestaram, para gerar algum debate na sala em relação àquela temática, àquela ação da empresa ali, né? Não só para trazer um caso explicativo, mas trazer como que aquilo ali estava sendo divulgado, né, nas redes, e qual a participação das pessoas em relação a isso. Então, as aulas ficavam, assim, bem legais, ficavam dinâmicas, eles gostaram bastante. Eu que fiquei um pouco, assim, cansada, vou falar a palavra certa, que foi um pouco cansada do Kahoot, por eles terem utilizado muito no início, entendeu? Como uma única opção. Mas aí, quando eu paralisei, é como se fosse eu paralisei essa opção, né? Porque todos estavam usando a mesma coisa, eles começaram a buscar outras ferramentas, mesmo que fossem online, né? Por eles estarem gostando disso. E essa aula que você está dizendo, né? Essa proposta de aula invertida, eu acho bem interessante, porque são as metodologias ativas que a gente utiliza atualmente para o aluno ser protagonista na sala de aula, né? E deixar de ser só um aluno receptor ali de um conteúdo. Então, eu, assim, pelo menos eu tenho tentado, né, fazer isso nas disciplinas que eu tenho dado aula, na disciplina de diversidade atualmente, e assim, atividades simples, como, por exemplo, você pegar 3 textos relacionados à temática e que, de alguma forma, eles se complementam, e você dividir 3 grandes grupos, e esses grupos apresentarem pontos importantes, fazerem um debate ali articulado no momento da aula em relação àquele texto, né? Então, você joga a responsabilidade para o aluno, que não é todo mundo que está lendo aquele texto, são só 5 pessoas, então ele vai ter que, de alguma forma, participar, falar, né? Porque quando é muito amplo, o aluno acha que os colegas vão falar e tudo mais, não vai dar nem tempo de eu participar, né? Então, pode ter esse pensamento aí. E eu sempre tenho feito isso. Algo também que eu gosto muito
por exemplo, de pedir para fazer mapa mental, né? Fazer esquema. Não precisa ser nada no computador que tire uma foto e poste, entendeu? Se quiser fazer em desenho mesmo, justamente para acompanhar essa leitura, né? Essa pré-preparação do aluno para a sala de aula, né? Ele precisa, de alguma forma, ter feito alguma leitura para chegar à sala de aula. Então, são atividades como escreva e responda 2 perguntas sobre o tema. E aí, quando eles chegam em sala de aula, eu faço uma grande dinâmica de perguntas e respostas, entendeu? Cada um vai estar ali com sua pergunta e sua resposta e aí joga para a turma. Então, são atividades simples, mas que eu acho que colocam uma responsabilidade maior no aluno. E no contexto online, essas atividades, algumas estão dando para ser adaptadas, estão dando para ser feitas também com os alunos, né? Isso que é interessante, assim, como que a gente tem se adaptado a esse contexto, né? Uhum. Ô, Bárbara, você falou de 2 coisas importantes que são práticas para poder garantir a preparação, né, do aluno. Ou seja, você tem que pensar não só na atividade que vai ser dada no momento do grupo, mas também em como você vai garantir que o aluno, de fato, entre em contato com o material, né? Aí você citou os mapas mentais, né, a realização das perguntas e a atribuição de trabalhos em pequenas equipes. Eu, coincidentemente, também trabalho com esse tipo de coisa. As perguntas eu não tenho usado por enquanto, mas eu tenho usado os mapas mentais e tenho usado também a distribuição dos trabalhos em equipes. Eu vou até mostrar um exemplo. Obrigada por compartilhar. Posso seguir para a próxima? Pode, obrigada eu. É a última, gente. Helena? Não consigo responder nada. Não, mas você ganhou, primeiro lugar. Mas o meu tá até agora processando. Mas ele entrou. Tá zerinho para mim? Ah, é? Entrou. Você foi a primeira. Olha aí, para mim até agora não tinha processado. Diz que eu tava com 0. Pois é. Vamos lá. Agora, gamificação é uma prática necessária na sala de aula invertida? É isso, né? O que a Bárbara acabou de falar. Tem várias atividades que a gente pode adotar, né? E a gamificação é só mais uma ferramenta que a gente pode usar na sala de aula invertida. Fechado esse nosso debate inicial, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho das coisas que eu tenho feito, tá? Para compartilhar com vocês. Me falem quando estiver apresentando. Carla, Solange, Oi. só para compartilhar, eu fui agora entrar no Kahoot, ele tinha saído tudo, eu tive que entrar com o PIN de novo, aí se eu colocasse o meu... São situações que a gente pode ter em sala de aula. Fui colocar o meu nick, aí ele, não pode mais, porque esse já foi, então, enfim, eu não consegui participar. Você tentou entrar lá no início e aí deu isso? Não, agora é quando você seguiu para a última. Ah, tá, entendi. Mas, enfim. Pois é, essas instabilidades acontecem. É uma coisa que eu não consigo identificar, assim, uma causa única, sabe? Mas elas ocorrem. Oh, meu. Então, é uma ferramenta legal, assim, que traz vantagens, mas também tem seus pontos fracos, né? Mas eu posso comentar uma coisinha? Eu acho que eu tinha me inscrito e o Diego e eu estava organizando, não sei. É assim, Diego? Opa, desculpa, Helena, pode falar. Tá, posso só comentar uma coisinha? Que com a sua ajuda, inclusive, eu fiz alguns experimentos já. Por isso, talvez eu esteja tão aborrecida dele não estar funcionando aqui, né? Mas eu já fiz alguns experimentos na sala de aula. E o primeiro que eu fiz, numa turma que é totalmente baseada em casos, só para compartilhar com vocês, para que eu usei? Para nivelar o entendimento do caso. Ou seja, eu pressuponho que todo mundo se preparou e se eu disser para vocês o grau de adesão de preparação das minhas turmas iniciais do curso, assim, a gente até se surpreende. Eu chego numa sala, são poucos os que não leram, porque quando eles entendem que é assim que vai ser, que não tem onde se esconder se você não se preparou, eles se preparam mesmo. Então, eu acho que tem uma parcela aí de persistência de explicar que as coisas
são diferentes, né? Mas por que a primeira vez que eu usei o Kahoot em sala de aula na UNB não funcionou? Por conta da internet. Gerou mais confusão, pandemônio na sala do que a diversão. Ah, é porque o meu caiu, é porque o meu não entrou, porque a gente estava usando o Wi-Fi da UNB. Não funcionou. Aí eu desanimei e achei que agora no remoto ia dar super certo, né? E aqui, para minha surpresa, não deu certo comigo hoje. Acontece. Mas como é que eu estou usando? Com a sua ajuda, inclusive. Eu queria só compartilhar com os colegas que você tem me ajudado muito nesse caminho já. Eu utilizei de 2 formas distintas, assíncronas. Eu só utilizei assíncrono agora. Em uma das turmas eu usei como um exercício optativo para eles se prepararem para responderem o exercício que valia nota. Então, como o Kahoot gratuito só aceita até 50 respostas e a minha turma tem quase 60, tem 58, eu não podia passar como uma atividade, né, obrigatória, nada disso. Então, eu criei um Kahoot assíncrono que fazia a relação do texto com um vídeo que eu pedi para eles assistirem, que era um caso em vídeo, nesse começo do curso. E aí, vários alunos participaram. Você consegue ver, né, o que as pessoas erraram mais e tudo mais. Achei bem interessante. E na minha outra turma, que é menor, que é a turma que é baseada em casos, mas totalmente em inglês, eu fiz como uma atividade avaliativa, mas é assíncrono. Então, se a internet da pessoa não deu certo aquele dia, ela volta depois, ela faz. Então, eu programei para ficar online uma semana e achei super interessante, assim, consegui colocar questões que ligavam o texto com o caso, eles responderam. Então, já com a sua ajuda, eu tive 2 experiências no remoto, assíncronos, bastante válidas também. Era isso. Muito bom, Helena. Obrigada. Inclusive, esse seu exemplo aí mostra uma aplicação para a gente construir revisões guiadas, né? No modo assíncrono. A gente pode fazer revisões guiadas de maneira gamificada, que fica bem interessante para o aluno. Ao invés de ele ter que fazer uma revisão, por exemplo, né, do texto que ele já leu, ele pode fazer uma revisão, um preparatório para uma atividade em sala a partir do Kahoot assíncrono. Muito legal a experiência. Obrigada. Até anotei aqui. Estou anotando as experiências de todo mundo aqui para poder lembrar depois, para a gente poder ter as ideias, né, no futuro. Então, vamos lá. Posso fazer só uma perguntinha bem rapidinho que tem a ver com o que a Helena falou? Quando eu estava fazendo o cadastro, eu vi que tem versões pagas, né? E aí ele pede para, se a gente quer testar free trial, para que a gente possa fazer os jogos, a gente tem que, no caso ali, a Helena falou até 50 respostas, né? Essa free trial, ela é por um determinado tempo? Ou como que funciona, assim? Como que você tem usado? Você usa a versão paga? Gratuito. Não, eu uso gratuito. A paga tem várias funcionalidades a mais, sabe? Na gratuita, você só tem 2 tipos de funcionalidade. Quiz, ou essa que a gente fez hoje, tinham as 2. Quiz de verdadeiro ou falso, ou múltipla escolha. Na paga, tem várias outras funcionalidades. Só que, como é tanta ferramenta que a gente usa, né, e não é uma ferramenta que eu uso todos os dias em sala de aula, então eu não vejo por que eu ter uma assinatura. Se eu fizesse um uso mais intensivo, talvez valesse a pena, mas não é algo que eu use com uma frequência alta. Eu acho que eu uso 2 vezes no semestre, numa turma, para também não ficar aquilo que a Bárbara falou, né, toda hora um Kahoot, toda hora um Kahoot. Entendi. Então, eu acho que para esse uso, a versão gratuita está muito boa. Mas essa free trial tem validade ou ela é permanente, assim, até quando você muda? Eu não fiz uma free trial da versão Pro. Eu fiz um cadastro gratuito. E esse cadastro gratuito não tem um tempo de expiração. Eu estou já desde início de 2019. Ah, ok. Entendi, Carla. Obrigada, lá. Viu? De nada. Obrigada a você, Patrícia. Carla, só antes de prosseguir, só destacar uma coisa muito, muito bacana na fala da professora Bárbara e da Helena, né? Que não é a ferramenta por si só, né? Então, é uma sensibilidade do professor em captar a possibilidade de uso da ferramenta nos diversos momentos, né, da vida ali do dia a dia do aluno, nessa filosofia chama de filosofia aqui, da sala de aula invertida, né? Então, como uma preparação antes da aula acontecer,
como uma possibilidade de introdução dentro daquela aula no dia, como uma ferramenta para uma discussão, né, mais avançada, enfim. Nos diversos momentos, né, a ferramenta pode ser utilizada. Então, aí eu gostaria também de já te dar os parabéns, porque você está preparando o encontro de hoje e trazendo justamente isso, né? Então, assim, a gente vai falar de sala de aula invertida de uma maneira mais ampla e não só do instrumento. Perfeito, Diego. Obrigada pelo complemento. Exatamente. É o espírito da coisa, né? É a gente mudar um pouco a forma de olhar para o que a gente considera uma sala de aula e, a partir desse olhar, a gente ter criatividade para compor, para arquitetar a melhor solução, né, de ensino-aprendizagem. Acho que é exatamente esse espírito. Obrigada pelo complemento. E eu vi na apresentação do Diego eu não estava, mas eu assisti depois, né? Que você colocou um negócio que eu achei bem legal, que foi qual foi a sua inspiração para você adotar a forma de trabalho que você vem adotando, com aquela ideia de trazer a sala de aula para fora da sala de aula, né? E aí eu quis trazer aqui também qual foi o meu momento de estalo em que eu percebi que eu precisava fazer as coisas de forma diferente. Já faz tempo esse primeiro momento de estalo, que foi assim marcante na minha vida como professora, foi por volta dos anos 2000 e pouquinho. Eu acabei de dar o semestre, distribuí as notas, e aí uma aluna veio pedir para conversar comigo e falou: professora, eu posso falar com você? Era uma aluna mais velha, que tinha mais experiência de vida e tal. Eu falei: claro, pode falar, Maria. Era Maria o nome dela. Ela falou assim: olha, suas aulas são muito legais, você é ótima professora, mas eu acho que você deveria deixar os alunos aparecerem mais. Aí eu: como assim? Ela me explicou: olha, os alunos têm muito mais para dar do que você está pedindo deles. Você precisa descobrir isso rápido. Eu fiquei super assim, intrigada com essa fala, sabe? E até hoje ela ecoa na minha cabeça, porque ela estava me chamando a atenção justamente para essa necessidade de envolver o aluno ativamente no processo, né? Ela estava chamando a minha atenção para o fato de que eu usava um modelo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem que era tradicional, que era esse modelo em que você define um objetivo centrado em você mesmo. Ou seja, o professor tem um objetivo com o curso. Esse objetivo é dele, não é dos alunos. Mais tarde eu tive contato com a literatura de treinamento, desenvolvimento e educação e eu entendi isso mais concretamente. Por exemplo, no objetivo centrado no professor, eu tenho como objetivo na minha disciplina, por exemplo, como objetivo específico, na disciplina de introdução à administração, dentro desse modelo tradicional, seria apresentar as principais teorias da administração para os alunos e a sua evolução histórica. É um objetivo meu, eu tenho que chegar lá, apresentar. Se eu chegar lá, no dia da aula, né, no momento da interação em grupo, que é esse segundo balãozinho aqui, e apresentar bem o meu conteúdo, pronto, eu fiz a minha parte. Agora está com o aluno a bola. Ele vai para o momento individual e ele faz trabalhos, atividades, podem ser até atividades em grupo, mas fora de sala de aula, fora da minha supervisão. E aí, eu tenho depois um momento exclusivo de avaliação. Nesse momento exclusivo de avaliação, eu vou verificar se o aluno assimilou o conteúdo, ou seja, se aquele conteúdo que eu apresentei, ele sabe reproduzir. Esse é o modelo básico, tradicional. Se a gente enriquece um pouco mais esse modelo, a gente pode até ter essas atividades práticas em sala para ele treinar, mas normalmente o tempo dedicado a isso é bem pequeno. A gente faz aula grande, expositiva, mesmo que seja com uma exposição dialogada, mesmo que seja um método mais interativo e tal, com perguntas e respostas, ainda assim é um modelo tradicional. Só que quando a gente muda a perspectiva para a definição de objetivos centrados no estudante, a gente deixa de pensar qual é o meu objetivo como professora com a disciplina e eu passo a pensar qual é o objetivo do estudante com a disciplina. E aí eu passo a definir o objetivo de uma maneira diferente. Eu me pergunto, ao longo da disciplina, o que eu quero que o estudante deva ser capaz de fazer para que eu considere que o objetivo foi alcançado? Então, eu passo a definir agora que o objetivo não é mais que eu apresente conteúdos, mas que o aluno seja capaz de, por exemplo, discutir criticamente sobre as teorias e sobre a sua evolução histórica. Então, agora está na mão do aluno o objetivo. E o meu objetivo como professor é criar condições para que o aluno seja capaz de desenvolver esse repertório. Só que para isso dar certo, o modelo tradicional não funciona bem, porque é tempo demais dedicado para a exposição do conteúdo e tempo de menos dedicado para treinar atividades práticas. E é justamente
justamente no treino das habilidades práticas que ele vai desenvolver as capacidades, as competências, ou seja, o novo repertório. É justamente no momento mais rico em que eu preciso dedicar mais tempo. Então, eu precisaria ampliar esse momento de atividades práticas e precisaria também entender que a avaliação não é mais um momento exclusivo. A avaliação ocorre justamente nos momentos das atividades práticas, em que ele tem que treinar. É ali que eu vejo se ele está aprendendo, é ali que eu vejo se está dando certo o contexto que eu planejei. E aí, é aí que entra, então, o modelo da sala de aula invertida como uma solução para esse problema. Se eu vou trabalhar com objetivos centrados no aluno, eu preciso rever a arquitetura da minha aula, né? E aí, então, eu passo a dedicar mais tempo para um espaço de grupo, que é justamente o tempo que a gente chama de sala de aula, né, presencial ou síncrona, e menos tempo para o espaço individual de maneira compartilhada. Quer dizer que o aluno vai gerenciar agora o tempo dele individualmente, de maneira flexível, encaixando isso na rotina dele, para ter contato com o conteúdo. E no momento de grupo, a gente vai dedicar todo o nosso esforço, como a Helena falou, né, toda a nossa energia, para poder supervisionar a aprendizagem dos alunos. Isso não quer dizer também que tenha que ser um momento de grupo presencial ou que o momento de grupo tenha que ser na presença do professor. Eu posso, inclusive, programar momentos de grupo em pequenos grupos, de maneira assíncrona, no caso do ensino remoto. E aí, um outro exemplo que eu trouxe de objetivo seria o aluno ser capaz de, ao longo da disciplina, aplicar conceitos básicos de administração, análise de situações reais, simuladas ou hipotéticas. Esses dois exemplos que eu trouxe para vocês são os exemplos da minha disciplina de Introdução à Administração. São os exemplos de objetivos específicos com os quais eu trabalho. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Eu vou passar mais tempo com o aluno para ele aprender o saber como do que para ele aprender o saber quê. Já que o saber quê pode ser compartilhado por meio do material de vídeo, de textos, etc. Como é que eu tenho feito isso na disciplina? Então, esses são os meus dois objetivos, como eu já falei para vocês. Eu faço avaliações em duas etapas, ou às vezes mais do que isso, mas em dois grandes momentos mais importantes. Um momento é o momento para garantir o contato com o conteúdo. Então, no caso aqui, é uma avaliação que não é final, é uma avaliação apenas para garantir o comportamento de engajamento com o conteúdo. E eu faço avaliação durante a realização das atividades, ou ao longo da realização das atividades. Com isso, a prova tradicional, aquela prova em que o aluno relata conceitos, ela perde peso se comparada com outras atividades, porque quando ele vai me relatar conceito, eu só quero saber se ele leu. Agora, como é que eu vou saber se ele sabe discutir criticamente? Ele precisa fazer uma discussão, eu preciso ver esse aluno discutindo. Então, eu passo ou a adotar provas mais complexas, ou então a adotar atividades que permitam uma interação entre a turma em que eu possa ver esses comportamentos serem expressados. Eu vou dar os exemplos para vocês agora de algumas atividades que eu venho trabalhando. Eu vou mostrar os conceitos introdutórios, como que eu trabalho. Eu já comecei a mostrar, porque é usando o Kahoot, a parte de direção de grupos e equipes e as teorias administrativas. Então, na parte de conceitos introdutórios, eu tenho uma parte síncrona, uma etapa remota assíncrona, e tenho depois uma etapa que pode ser síncrona ou presencial, tá? Nessa etapa, eu passo para eles 2 vídeos de 20 minutos, peço para que eles elaborem, a partir desses vídeos e da leitura do capítulo, um mapa mental, e esse mapa mental vale ponto, e peço para que eles façam também respostas a 2 questões, que é um estudo de um mini caso. Com base nessas respostas, essas 2 questões, e com base no mapa que eles fizeram, a gente passa, então, para a etapa presencial ou síncrona, gamificada com Kahoot. Aí aqui, no Kahoot, eu trago questões de aplicação. Eu não trago questões teóricas simplesmente, eu trago questões de aplicação da teoria. E aí trabalho com eles, questão a questão, eu faço uma bateria de 7 questões inicial, para o primeiro bloco de conteúdo e uma segunda bateria de 7 questões para o segundo bloco de conteúdo, que eu trabalho estudo de caso. E aí a gente gera o pódio, eu faço toda a premiação, né, com pontuação adicional. Mas o mais importante é que eu consigo ver com essa atividade o que de fato eles assimilaram da leitura e do vídeo e do estudo de caso. Porque o Kahoot ele vai oferecer alguns relatórios
mostrando quais questões são mais difíceis ou fáceis, como a Helena apontou, né? Eu tenho esse relatório por aluno, por questão, então eu consigo ter uma visão também da turma. E eu consigo ver o percentual de acerto geral. Nesse caso dessa foto que eu tirei para vocês da atividade, eu tinha 41% de acerto. Isso me mostra que só lendo e só fazendo mapa mental e respondendo estudo de caso, não foi possível ter uma total assimilação daquele conteúdo que foi trabalhado. Isso mostra como é importante o momento do grupo para desfazer as concepções errôneas, para poder mostrar aplicações, para poder treinar com eles aplicações. Então, para mim, como professora, ter esse feedback foi fundamental, porque eu já dava essa aula há muito tempo, sem esse modelo, né? E a partir da adoção desse modelo, eu consegui enxergar quais eram os conceitos que eles não entendiam, que eu achava que eles estavam entendendo, mas que eles não entendiam. Agora eu vou dar um exemplo para vocês sobre atividade de grupos e equipes. Eu trabalho grupos e equipes como uma atividade de direção. Dentro de direção, um dos conteúdos que eu adoto é grupos e equipes. Então, a minha ideia é mostrar para eles o que é um grupo, o que é uma equipe, como se trabalha em grupos e equipes, o que faz uma equipe funcionar, né, ficar coesa, que são conteúdos importantes para o administrador, que vai lidar com isso a vida toda, ou para quem vai trabalhar com a administração. Então, eu tenho também uma etapa que é assíncrona, que é a primeira fase, e tem uma etapa síncrona. Como é que eu trabalhei com eles isso remotamente? Porque qual foi o desafio desse semestre? É que ele foi remoto. Como você vai trabalhar grupos e equipes gerando engajamento de maneira remota? Porque, como eu uso bastante a sala de aula invertida, eu preciso que haja o engajamento de todo mundo da equipe para que no momento do trabalho em equipe, todo mundo tenha acessado o material. Se só uma pessoa da equipe não acessar o material, a equipe se prejudica e não consegue fazer a atividade. Aí já começa aquele sentimento de que, eu estou levando a equipe nas costas, né? Então, para evitar isso, eu pensei nessa atividade. Então, como que eu trabalhei? Primeiro, eles viram o vídeo na etapa assíncrona. Era um vídeo mais provocativo, explicando rapidamente o que era grupo, o que era equipe e qual a importância de se trabalhar em grupo e em equipe ao longo da vida profissional. Depois, eu pedi para que eles preenchessem um fórum no Moodle, em que cada um se apresentasse para a turma e apresentasse suas habilidades, que poderiam ser colocadas à disposição de equipe de trabalho ao longo da disciplina. A partir dessas habilidades, eu pedi para os monitores me ajudarem a identificar 3 grupos de pessoas com habilidades em liderança e relacionamento interpessoal, em organização e em recursos digitais. Pensando aqui em habilidades humanas e interpessoais, né, em habilidades conceituais e em habilidades técnicas, que é um conteúdo que a gente trabalha em introdução à administração. Aí, a monitoria me ajudou e a gente conseguiu alocar a turma inteira nesses três grupos de atividades. Então, no dia da aula síncrona, eu mostrei para eles esse quadro. A gente tinha também, além desse quadro, com o uso do Miro, que é uma ferramenta que permite a elaboração desses quadros interativos, eu tinha também um outro quadro em que a gente tinha toda essa lista de temas dos trabalhos, que vocês vão ver aqui em cima, ó, futuro do trabalho, gestão de pessoas, métodos ágeis. Esses eram temas possíveis para trabalhos em equipe que iam ser realizados ao longo do semestre. E aqui a gente tinha as pessoas alocadas em cada grupo de habilidades. Eu pedi para eles o seguinte: eu quero pessoas com habilidade de liderança para ficar em cada equipe, e preciso ter pelo menos uma pessoa com habilidade de liderança em cada equipe e pelo menos uma pessoa em cada equipe com habilidade de organização e de recursos digitais, porque o trabalho que eles vão entregar esse semestre é em formato digital. Foi só falar isso, eles automaticamente começaram a se mobilizar dentro do Miro, uma aula silenciosa, porque não tinha fala, mas eles passaram cerca de 30 a 40 minutos lendo os temas dos trabalhos. Para cada tema eu tinha, às vezes, uma explicação no balãozinho, né? E colocando seus nomes dentro das equipes. De forma que, no final da atividade, a gente conseguiu montar todas as equipes com diversidade de habilidades e conseguimos montar equipes também por afinidade temática.
Montadas as equipes, a gente foi para a próxima atividade, que foi uma fase assíncrona. Essa atividade eu chamei de ativação das equipes. O que é a ativação das equipes? Eles teriam que começar a fazer algum trabalho juntos, porque se eu deixasse solto, tá aqui você tem uma equipe pronto, eles demorariam muito tempo para se engajar. Tem vários estudos que mostram, né, que as equipes temporárias, elas têm um ritmo de trabalho que é dividido em curtos períodos de atividade intensa, mas poucos, que precedem as entregas. Eu não queria que isso acontecesse. Então, eu condicionei algumas atividades à ativação das equipes e essa ativação valia ponto. A primeira atividade era ingressar nos canais do Teams e dar um nome para as equipes. A ideia de dar um nome era trazer identidade para a equipe, para que eles começassem a se sentir membros daquele coletivo. Então, eles fizeram um ingresso das equipes no Teams. Eu montei um canal, né, para a turma, uma equipe para a turma, e montei para cada equipe um canal. Então, todo mundo tinha que entrar no canal, fazer uma primeira comunicação com a equipe dentro desse canal e interagir com a equipe para poder gerar um contrato de equipe. Eu forneci um modelo de contrato e nesse modelo de contrato eles podiam fazer edições. Então, o que tinha nesse contrato? Combinados. Como que vai ser a comunicação da equipe? O que a equipe vai fazer quando um membro da equipe, por exemplo, não cumprir com as suas tarefas? Como é que a gente vai lidar com esse tipo de problema? Então, tinham várias coisas definidas e tinham pontos que eles tinham flexibilidade para poder acordar. E uma vez que o contrato estivesse pronto, eles tinham que fazer agora a primeira programação de tarefas no Planner ou no Trello da equipe. E aí, quando tudo isso estivesse concluído, eles assinariam, então, uma declaração de compromisso num fórum no Moodle. Então, foi a atividade de ativação das equipes. Foi bem legal, porque no final de duas aulas, que envolveram essas 3 etapas, a gente tinha todas as equipes em funcionamento, com todas as tarefas programadas no Planner ou no Trello e já em funcionamento, já fazendo as atividades. Isso permitiu que as próximas atividades da turma, para trabalhar as teorias da administração, fossem realizadas pelas equipes sem conflitos, né, sem grandes conflitos, e dentro do prazo. Aí, como é que eu trabalhei a próxima atividade? Também no modelo da sala de aula invertida. Etapa assíncrona individual, etapa em equipe, que poderia ser síncrona ou assíncrona, e uma etapa síncrona com a turma. É o último exemplo que eu vou passar para vocês, tá? Então, como é que funcionou a primeira etapa remota assíncrona? Eu passei videoaulas, leituras, solicitei a elaboração de mapas mentais individuais e passei um filme chamado Pantaleão e as Visitadoras. Esse filme é baseado num livro do Mário Vargas Llosa, que é super premiado, e ele trata de um capitão do exército peruano, é uma ficção, ao qual foi designada uma missão de criar um serviço de visitadoras, que são garotas de programa, que visitam os quartéis. Isso tudo porque, naquele contexto do filme, tinha aumentado muito o estupro na região e se entendeu que essa era uma forma de minimizar os estupros. Então, é um filme que traz muitos elementos de crítica social, muitos elementos que dá para a gente aplicar em diversas discussões dentro da administração, porque é uma solução administrativa para um problema social. E é uma solução administrativa que mobiliza diversas das teorias de administração que a gente estuda no curso. Então, esse filme foi adotado para permitir que eles pudessem identificar as teorias estudadas dentro do contexto simulado, que é o filme, hipotético, né, que é o filme. Então, na primeira etapa, eles fizeram todos esses acessos, essas leituras, mapas, etc. Na segunda etapa, em grupos agora, já pensando no momento de grupo da sala de aula invertida, eles analisaram casos de 4 empresas e analisaram o filme. Essas análises dos casos e do filme, eles fizeram usando o Miro ou o Fórum do Aprender. Tinha uma fotinho aqui de um mapa no Miro que os alunos geraram, mas ela não apareceu. Concluídas essas etapas, a turma estava preparada para a etapa 3. A etapa 3 é uma atividade que eu chamo de julgamento de Pantaleão. Pantaleão é o personagem do filme que monta o serviço de visitadoras. E nessa atividade, a gente já fazia em sala presencial, eu já tinha feito de várias maneiras.
A primeira forma que eu adotei foi tentando usar a sala de aula invertida, foi fazer um debate. Não deu certo. Eu passei o texto para eles lerem, que é um texto baseado nas ideias do Trachtenberg sobre a abordagem crítica da administração. Quando eu cheguei em sala para fazer o debate, poucos tinham lido o texto e não funcionou. Na segunda tentativa, eu obriguei que eles fizessem um mapa mental do artigo. Aí aumentou bastante a adesão na leitura do mapa mental do artigo, mas o debate não foi tão legal. Teve o debate, mas o debate foi morno, não teve engajamento, não teve emoção, sabe? Aí eu pensei, vou gamificar esse negócio, eu vou ter que fazer alguma coisa para que gere uma sensação real de competição, para que eles realmente se engajem e tragam argumentos mais fundamentados, se preparem para esse momento do debate. Só fazer o mapa também não está adiantando. E aí eu pensei em gamificar, trazendo uma situação mais próxima de uma realidade, que seria um julgamento com um tribunal. Então, eu sou a juíza nesse tribunal, a gente tem membros do júri, a gente tem uma equipe de acusação e uma equipe de defesa. Os alunos que não tenham tido contato com o material por qualquer motivo, compõem a plateia. Normalmente a plateia é pequena, a gente consegue formar grupos grandes, tanto de júri, quanto de acusação, quanto de defesa. E aí eu passei a ter uma atividade prévia de preparação para esse momento. Então, os grupos preparam os argumentos, e nesse dia da aula presencial ou síncrona, que vai acontecer a síncrona na semana que vem, onde eu vou testar o modelo à distância, eles fazem o julgamento. E aí funcionou super bem, ficou super legal, porque realmente acontece um debate, eu separo em 3 sessões, com 5 minutos de apresentação da ideia da acusação, seguida pela réplica da defesa, tréplica e réplica novamente. E eles podem chamar testemunhas, e depois eles têm 10 minutos para se reunir e fazer o argumento final. Apresentado o argumento final, o júri se reúne, o júri tem 5 minutos para tomar a decisão tem que ser sempre com base no argumento que tenha sido mais fundamentado, né? Então, normalmente, o grupo de acusação trabalha com abordagem crítica, acusando Pantaleão de gestão opressora, e o grupo da defesa defende Pantaleão, demonstrando por que ele não fez uma gestão opressora, usando as teorias convencionais da administração. E é uma atividade que deu super certo, a turma fica empolgada, né? Participa, e eu percebi, assim, mais do que o feeling que a gente tem em sala de aula, né? Eu percebi na prova que aumentou a adesão à escolha de questões relacionadas a esse tema, porque eu faço uma prova com questões flexíveis, eles têm um número de questões, tem que escolher 5 questões de 7, por exemplo. E eu percebi que antes dessa atividade, era pouquíssima quantidade de alunos que escolhia fazer sobre abordagem crítica. E após a implementação dessa atividade, aumentou muito a escolha dessa questão na prova. Então, isso me mostrou que a atividade de fato funcionou, que os alunos estavam se sentindo seguros a ponto de escolherem a questão para responder na prova. Eu tenho várias outras atividades de gamificação que eu adoto, né? Mas eu escolhi trazer para vocês essas 3, porque são atividades que também se enquadram no contexto remoto. A maioria das que eu usava antes da pandemia eram atividades que exigiam muito contato mesmo, humano, né? Contato físico, inclusive. Eles tinham que compartilhar materiais, tinham que ficar próximos, e isso tudo acabou com a pandemia, eu não pude mais fazer. E após vivenciar um luto, confesso, eu consegui repensar, né, na maneira de conduzir as atividades, e esse modelo da sala de aula invertida me ajudou bastante nisso, a pensar no ensino remoto que permita que os estudantes se engajem, traga atividade, traga interação, respeitados os limites do que é possível fazer à distância. Maravilha, Carla. Muito bom, viu? Você acompanhou as mensagens no fórum? Eu vou ver agora, não consegui ver nenhuma. Deixa eu reabrir aqui, eu vou parar de compartilhar a tela, tá? Para conseguir ver vocês melhor aí. Beleza. Tem um bando de professor querendo ser aluno da Carla. Eu estou inscrita, sem dúvida. Eu também. Gente, eu estou inscrita para as aulas de vocês. Eu amei também. E amei esse julgamento final. Nossa, achei incrível.
o jeito que você, né, organizou tudo e passou para os alunos, e com certeza eu espero, né, que você deve ter tido aí um engajamento muito grande. É muito interessante esses debates práticos na sala, eu adoro. Eu tenho que sair, que 4 horas agora eu tenho um compromisso de aula também, mas parabéns e muito obrigada por compartilhar tanta aprendizagem, né, com os jogos. Obrigada, Bárbara. Tchau, tchau. Pessoal, Gente, obrigada a todos, viu? Queria agradecer bastante por poder compartilhar, né? E agradecer mais uma vez por ter esse espaço e esse grupo que é tão importante para que a gente consiga se desenvolver profissionalmente, né? Sem esse grupo, eu acho que eu estaria passando momentos muito mais difíceis durante essa pandemia. E eu tenho tido muito apoio dos colegas, né? Então, quero agradecer, porque todas essas tentativas que a gente faz, né? A gente faz com medo, né? Porque a gente não tem certeza de como vai ser. Inovar em sala de aula é uma postura, requer coragem, né? A gente não vai sem medo quando a gente testa uma coisa diferente, né? A gente vai com frio na barriga, é aquele passeio que a gente contrata com emoção. E ter o apoio dos colegas para compartilhar é muito importante para a gente se sentir no caminho, né? Exatamente. Bom, a gente já está encaminhando, gente, para 1h30 de encontro. E antes da gente fazer o fechamento, queria promover aqui uma última rodada, caso algum colega tenha algum comentário para fazer. Eu vou fazer meu último comentário aqui, né? Antes de agradecer a Carla. Em sala de aula é uma aventura mesmo, Carla. A sensação que eu tenho é que a gente tem que ter sempre o plano A, plano B, plano C. Às vezes eu saio extremamente satisfeito de uma aula, quando eu vejo que as coisas correram bem, mas nem sempre é assim, né? Então a gente tem altos e baixos. Eu compartilho, a professora Patrícia, em determinado momento, falou assim, às vezes eu fico chateada quando os alunos não respondem, né? E é isso, assim, de fato, muitas vezes nós, professores, a gente está com uma atitude mais positiva para esse tipo de tentativa, né, de inovação, do que os alunos, né? Mas quando a coisa não sai muito bem, no primeiro momento eu fico chateado, sabe? Mas depois eu me sinto desafiado. E eu me lembro que antes da aula na UNB, eu estava dando aula numa faculdade particular, uma aula de marketing, eu devia ter uns 60 alunos em sala de aula, e eu, sabe, muito comprometido com o meu objetivo pessoal, igual você colocou na sua apresentação, em passar conteúdo. Olha, eu preciso passar conteúdo, não sei o que. Sabe, e os alunos, nossa, fazendo aquela bagunça, 60. Eu chegava em casa com a garganta esgotada. Até que um dia eu peguei a manha, né? Aí eu mudei o estilo de aula, passei o protagonismo para eles, a coisa fluiu, e aí, sei lá, quase na metade do semestre, assim, pô, peguei a manha. Aí eu falei para eles, assim, peguei a manha de dar aula para vocês, né? E aí a maré mudou, né? Mas eu acho muito bacana esse espaço, porque assim, hoje, para mim, foi um momento de bastante aprendizado, tá? Eu tenho certeza que também foi para os colegas. Esse é um espaço, uma experiência muito bacana, porque ninguém está certo 100% do tempo, ninguém sabe tudo, né? E eu acho que a gente tem que ter essa humildade de compartilhar as experiências, aquilo que dá certo, aquilo que dá errado. E olha, tomara que os alunos também do nosso curso tenham consciência do quanto a gente se esforça, né, para fazer as coisas de um jeito legal, para tentar satisfazê-los, não satisfazer assim, né, simplesmente para deixar uma coisa legal e divertida, não, mas o quanto a gente se esforça para que eles consigam aprender e evoluir como estudantes de administração e como cidadãos também. Então, nesse espírito, assim, eu passo a palavra para os colegas, quem quiser fazer um fechamento, e eu já aproveito então, Carla, para agradecer mais uma vez. Obrigado, tá? Obrigada, Diego. Diego, a Helena levantou a mãozinha lá. Opa, vai lá, Helena. Eu levantei de novo. Primeiro, então, se a Carla não... Eu acho que é muito difícil mesmo acompanhar o chat e falar,
Mas aqui, Carla, o que estava acontecendo era um sentimento generalizado de que a gente gostaria de ser seu aluno. Então, eu acho que eu fico muito feliz mesmo, quando eu vejo que em introdução à administração, que algumas vezes a gente olha para essa disciplina, né, sem saber muito bem o quanto dá para avançar com ela, olha o que você está propondo, sabe? A hora que meu olho mais brilhou foi quando você mostrou ali aquela possibilidade das pessoas pensarem nas suas próprias habilidades, das pessoas se colocarem no mundo, né? E dizerem, olha, eu estou aqui, eu posso contribuir com isso. Eu acho que isso é uma revolução que você está fazendo quando você traz isso para dentro da sala. Então, eu queria te parabenizar muito, não só pela apresentação, mas pela postura que você tem, sempre teve, desde que chegou, de querer somar, de querer inovar. E eu acho que a sua postura é muito acolhedora também, e queria te elogiar por isso, porque quando você diz, olha, eu errei aqui, eu acertei aqui, isso funcionou, isso não funcionou, eu acho que você traz também uma outra perspectiva para nós, né? Que nós estamos juntos para errar e acertar, para tentar coisas novas, e não só para dizer, eu sei fazer, é assim que faz. Então, eu queria elogiar muito a sua postura como professora. Eu fico muito feliz de ter você como colega. Acho, assim, não consigo nem expressar a minha admiração por você. Era isso que eu queria te dizer. Obrigada, Helena. É recíproco, viu? Tenho muita gratidão por você, que também, assim como o Diego me acolheu, junto com a Solange também, que me acolheu quando eu cheguei no departamento, viu? Obrigada. Vamos passar a palavra Obrigada a para a você. Solange. Vai lá, Sol. Então, eu quero agradecer a oportunidade de ser um pouco sua aluna hoje. Né? Aprendi muito. E uma coisa, e ao Diego, né, que tem organizado isso, a NDE, né, que é uma iniciativa fantástica, né? Há uma questão da sala de aula invertida, esse alinhamento, importante alinhamento sempre na aula presencial, né? na aula efetiva, né? Não na aula em casa, né? No que se faz em sala de aula. Isso foi reforçado nos vídeos que você sugeriu que a gente assistisse, esse alinhamento. Eu queria depois conversar com você sobre as possibilidades para fazer esse alinhamento com os alunos, né? Para ver esse grau de formação, né? Ver o quão uma avaliação formativa para ver o quanto que eles absorveram daquilo que eles fizeram sozinhos, né? Ou com os recursos dados a eles no momento sozinho, em casa. E então eu queria muito isso, como uma outra fase, né? Sei lá, a gente conversar um pouquinho sobre essas possibilidades. E, mais uma vez, agradecer. Aprendi muito, professora. Obrigada, professora. Bom, gente, maravilha. Registrar novamente a presença da professora Luísa, da Universidade Federal do Amazonas. Enfim. Antes da gente encerrar, eu estava me esquecendo. Eu preciso deixar aqui registrado, né, que a gente tem mais um próximo encontro, dia 14 de outubro, professora Helena Costa. Ela vai conversar com a gente sobre casos de ensino em administração. Ok? E mais para frente, no dia 28 de outubro, a professora Zigrid vai falar sobre arte e criatividade na formação em administração. Então, esses são os dois próximos encontros que já estão agendados. Lembrando que até o final do ano, né, até o final do semestre, caso outros professores também queiram compartilhar suas experiências, a gente está aceitando inscrições. Bom? Lembrar também aos colegas, então, que esse vídeo vai estar disponível no canal do departamento no YouTube. Quem quiser assistir depois poderá fazê-lo. Tá? Carla, muito obrigado. Agradeço imensamente. Então, vamos encerrar, né, gente? Eu espero que todos continuem bem, continuem se cuidando. E até a próxima. Obrigada, Diego. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Tchau. Obrigada. Silvana, eu fiquei informando para a gente
Tchau. Isso, legal. A gente faz parte de um grupo de leituras, né? E eu fico